Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesse tempo, nós estamos falando sobre a formação da igreja. Acabamos agora o livro de Atos dos Apóstolos e eu trouxe para vocês ontem, uma saudação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então eu li mostrando para vocês como era o início das cartas, não é? E agora eu vou falar justamente nessa mesma carta a saudação final, o momento da bênção do apóstolo Paulo à igreja. Então está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 16, do verso 19 até o verso 21, não é? Muitas vezes a gente olha as passagens no meio, buscando aí uma orientação para a nossa vida e deixa de entender a história e o que isso significava. Muito bem, está escrito: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, assim como nós vimos ontem a saudação inicial de uma carta, agora nós estamos vendo aqui a saudação e a bênção final dessa carta. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, olha, essa saudação escrevi de próprio punho. Por quê? Porque ele ditou esta carta, não é? E ela foi escrita por alguém, não é, que estava lá auxiliando o ministério do apóstolo Paulo. E essa saudação ele escreveu de próprio punho. Mas nessa saudação ele fala, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, vos saúdam Áquila e Priscila, que tinham já passado, Áquila e Priscila eram um casal, que foram grandes apoiadores do trabalho do apóstolo Paulo, estiveram junto com ele nas igrejas, e inclusive em Corinto, e também ajudavam o apóstolo Paulo até fazer tendas, eles faziam junto com o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo diz isso, vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então era muito comum naquela época, não haviam templos para as igrejas, não haviam salões alugados, particulares, comprados, não havia. A igreja se reunia em casas. A igreja às vezes se reunia, dependendo do lugar, em catacumbas, em lugares secretos, não é? Assim como também nos dias de hoje, por exemplo, na China, ou até mesmo agora no Afeganistão. Mas então o que nós percebemos aqui? Que a igreja, nesse momento, a formação da igreja era em casas, nas casas. E aquela família cristã começava a compartilhar o ensino da palavra com as pessoas. E aí o que acontecia? Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é um beijo. Então era comum entre os cristãos, nessa época da formação da igreja, que havia uma saudação que caracterizava o povo cristão, que era um beijinho no rosto, mostrando realmente que era uma saudação, demonstrando fraternidade, demonstrando realmente um sentimento de carinho e de afeto de um irmão para outro irmão. A saudação, aí ele diz, escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Em outras traduções, seja realmente amaldiçoado, ou seja devotado à destruição. Aqui o apóstolo Paulo diz isso porque no meio do livro, que nós não vamos ver, porque nós estamos falando somente sobre a igreja, sobre formação, então as cartas, como é que foi essa estrutura toda, muitos estavam tentando introduzir na igreja falsos ensinamentos. Ensinamentos que eram heresias, que não tinham nada a ver com o evangelho de Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo teve que resistir a essas pessoas e dentro dessa carta ele explica, olha, vocês vão tomar cuidado com isso, não é isso, é assim, é dessa maneira, não é? Tudo isso de acordo com os ensinamentos de Cristo. Veja uma coisa importante na Bíblia, você deve entender, ela toda é correlata, os textos se confirmam, ela nunca demonstra uma coisa contrária à outra, elas todas estão realmente ligadas, sobretudo por causa de Cristo, por causa do seu evangelho. E toda vez que os apóstolos escreviam e falavam desses falsos mestres,
falsos profetas, filosofias gregas que tentavam entrar dentro da igreja, que contrariavam realmente os ensinos do Evangelho. Então, por isso é que ele falou assim, essas pessoas que não querem servir Jesus, que então sejam amaldiçoadas, que vivam de acordo com as suas próprias vidas. Mas o Evangelho estava sendo pregado. Cuidado, não pense que era exatamente um desejo de que aquelas pessoas fossem amaldiçoadas. Mas aquele que não quer, que não ama o Senhor Jesus, que não tem realmente nenhum vínculo com ele, portanto, essa pessoa seja anátema. É importante perceber que cada vez mais o Evangelho, a palavra de Deus, traz definição nas coisas. A Bíblia nunca se esconde. E esse é um grande motivo pelo qual as pessoas têm grande problema com a palavra de Deus, porque ela é verdade, porque ela não se esconde atrás de alguma coisa e tenta ser agradável, politicamente correto, ela se dispõe a falar a verdade. Então ele diz assim, Maranata. Maranata é exatamente uma expressão que significa vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Não é? A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, o entendimento dessas definições na vida cristã faz muita diferença. Nós precisamos saber, como um pai ensina o seu filho, olha filho, isto é o certo, isto aqui é o errado. Não é verdade? Não é assim? Não é assim que tem que ser? Não é? O que aconteceu com o passar dos anos? Olha, isso aqui não é tão errado. Isso aqui também não é tão certo. Então, os valores começaram a mesclar e se misturar, e toda essa mistura tem danificado e muito as famílias, os valores, os homens, as mulheres, os jovens. Portanto, a Bíblia não é assim. A Bíblia traz uma definição importante sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a paz, sobre aquilo que realmente representa uma vida que vale a pena. E nós vemos que isso só pode acontecer através de Cristo, porque essa vida que vale a pena traz uma eternidade para nós com Deus. Traz realmente uma redenção, um perdão, traz alívio, traz consolação, traz libertação. E isso é algo que só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Por isso é que ele diz aqui, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Não é o meu amor como se fosse o meu amor pessoal, da minha pessoa, mas é de todo o amor que eu recebi de Cristo. Esse amor eu compartilho com vocês também, porque se eu tenho é porque Cristo trouxe para mim. E é isso que eu desejo a todos vocês também, que cada vez mais nós possamos crescer no amor de Cristo, o amor que nós temos recebido do Senhor. Eu desejo que realmente você cada vez mais fique firme, não é? E viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.